Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do curso de Robótica para Competição do IFMT Campus Avançado de Sinop. Nesse vídeo iremos ensinar como utilizar o comando enquanto da programação, utilizando no código de exemplo um sensor ultrassônico e um sensor óptico reflexivo que nós já estudamos nos outros vídeos junto com o Arduino. O comando enquanto é utilizado quando se tem uma condição para fazer algo repetidamente e não tem definida a quantidade de vezes que deverá repetir. Tá? Então, sempre que você tiver uma regra, uma condição, que enquanto ela for verdadeira, você tem que ficar repetindo algo, fazer algo repetidamente, mas não sabe quantas as vezes, ou seja, a regra é até que aquela condição se torne falsa, o comando que deve ser utilizado na programação é o comando enquanto. Em português, nós chamamos ele de enquanto, mas em inglês o comando se chama while. E no Arduino utilizaremos como while. O comando enquanto pode ser utilizado de duas formas diferentes. A primeira é quando a condição é regra para permitir fazer algo, que poderá repetir várias vezes. E a segunda é quando você precisa fazer algo pelo menos uma vez e depois verificar se precisa fazer novamente. Ou seja, repetir os comandos que já ocorreram uma vez. Então, olha só, o primeiro caso, usando o while, então ele vem na primeira regra, seria a condição. Então, while, entre parênteses, você vai ter a condição, ou seja, enquanto o valor 1 for igual ao valor 2, vai ter aqui dentro, então, uma lista de comandos que será repetida enquanto isso for verdadeiro. Quando parar de ser verdadeiro, ele para de repetir. O segundo caso, veja que o while, ele vai para baixo, né? Então, você utiliza no início o do, coloca os comandos, e o while ele vai para a última regra da condição. Então, ou seja, primeiro ele vai fazer esses comandos e depois ele vai verificar se tem que repetir esses comandos. Então, o primeiro caso, ele verifica se vai fazer, e isso aqui pode ser que não aconteça nenhuma vez, porque se isso der falso na primeira verificação, ele já sai fora das chaves e não executa nada desses comandos. Já esse segundo caso, esses comandos aqui vão ocorrer pelo menos uma vez, tá? E aí, se isso der verdadeiro, ele continua repetindo. Se ele der falso, ele vai parar de repetir, ok? Então, essas são as duas formas de estar utilizando o comando enquanto. O nosso exemplo, que utilizaremos o sensor ultrassônico e o óptico reflexivo, nós vamos usar o esquema de ligação da mesma forma que foi utilizado nos vídeos anteriores, só que agora junto, numa mesma conexão do Arduino, conforme está aqui na bancada. Então tem aqui o sensor ultrassônico conectado ao Arduino, tem um sensor reflexivo, óptico reflexivo também conectado ao Arduino, e nós vamos estar utilizando esses dois, simulando como se ele fosse um robô. Então qual vai ser o nosso cenário? Vai ser como se o robô estivesse vindo numa linha reta, o robô está vindo aqui numa linha reta, encontrou um obstáculo com um sensor ultrassônico, ele vai virar à esquerda para desviar desse obstáculo, ele vai virar até que o sensor reflexivo identifique esse objeto aqui. Quando ele identificar, ele vai para frente, até que esse sensor reflexivo pare de identificar o objeto aqui. Então, quando ele parar de identificar, ele vai parar de ir para frente, vai virar para a direita, até identificar o objeto aqui novamente, e então ele segue em frente, ok? É esse o nosso cenário, nosso código de exemplo, que vocês precisam entender o que o robô vai ter que fazer para desviar de obstáculo usando esses dois sensores e utilizando também o comando while. E aqui nós vamos utilizar os dois. Então, primeiramente, que importamos a biblioteca do ultrassônico, vamos utilizar, inicializamos as variáveis necessárias da mesma forma, com os mesmos nomes dos exemplos anteriores, né? Que é a variável de distância também. Definimos aqui a porta do LED, porque ele vai acender e vai ficar piscando conforme ele estiver virando, para mostrar que ele está virando e não indo em frente. Tá? Então ele tem o pino do sensor também do reflexivo, a porta serial para a gente poder ver essas coisas acontecendo aqui durante o código que está executando. E aqui o loop, o que ele faz? Né? Então ele vai primeiro verificar a distância, mostra qual foi a distância lida, verifica qual é o estado do sensor óptico, e aí ele entra no primeiro se aqui. Ó. O primeiro se ele traz mais algumas informações aqui do que o comando while, tá? Então olha só, veja que aqui eu estou utilizando esses dois ex-comerciais, tá? O que esses dois ex-comerciais fazem? Qual é o significado deles?
Veja que aqui eu tenho duas condições. Ó. Tem a primeira condição no meu if, que é a distância tem que ser menor que 100. E aqui eu tenho uma outra condição, que a distância tem que ser maior que 0. Então, para ele entrar aqui, ele só pode entrar se as duas forem verdadeiras. Quando isso acontece, eu ter duas condições ou mais, e todas terem que ser verdadeiras para que algo aconteça, eu utilizo esses dois ex-comerciais. E se uma das duas for verdadeira e a outra for falsa, ele não vai deixar entrar. Ele vai para o else. Ele vai vir aqui para o else. Deu else aqui, ó. Ele vai vir para o else. Ele só vai entrar aqui se as duas forem verdadeiras, tá? Então, esses dois ex-comerciais, eles servem para isso, tá? Então, se a distância for menor que 100 e maior do que 0, ele vai entrar, ele vai aguardar aqui 2 segundos. Esses delays que está no código, eu só coloquei para que as informações lá no monitor não fiquem de forma muito rápida e a gente consiga perceber o que ele está fazendo a cada passo, tá? Então, ele vai acender o LED. Quando ele identificar o obstáculo, a primeira coisa que ele vai fazer, acender o LED, tá? O LED lá da placa do Arduino, para mostrar que ele identificou o objeto com a distância menor. Em seguida, ele vai entrar aqui o while. Esse while está dentro do if, tá? Então, o que esse while vai fazer, ó? Então, ele tem aqui uma condição que enquanto a distância for menor do que 150, então coloquei aqui uma distância um pouquinho maior, mas não muito grande, porque enquanto ele estiver virando, né, essa distância entre ele e o objeto, ela vai ficando um pouquinho maior. E coloquei uma outra condição aqui, que é enquanto o sensor reflexivo, tá, for igual a ligado, ou seja, e não encontrar o obstáculo na sua esquerda, ok? Na sua direita, aliás. Então, enquanto ele não encontrar o sensor reflexivo, não encontrar, ele tem que ficar fazendo o quê? Ele vai ter que ficar virando à esquerda. Só que aqui, ó, eu não usei o E comercial. Eu tenho duas regras e eu utilizei duas barrinhas aqui de type. O que essas barrinhas significam? Que é um ou outro, tá? Então, isso aqui seria um ou seja, ou a distância tem que ser menor que 150, ou isso daqui tem que ser verdadeiro. Quando os dois forem falso, ele vai parar. Se só um for falso, ele continua fazendo, né? Então, ou seja, ele vai continuar virando, porque ele vai virando devagarinho, né? E até ele virar, ele tem que ficar verificando se o sensor leu o dado. Então, essa função mostrar dados, eu só simplifiquei aqui para poder mostrar tudo isso aqui, ó. Então, sempre que aparecer lá mostrar dados, ele vai mostrar qual a distância do sensor ultrassônico, qual o valor do sensor óptico reflexivo, vai calcular a nova distância, vai apagar o LED, aguardar um segundo, acender o LED e aguardar um segundo para poder executar de novo. Então, essa função está sendo chamada 3 vezes. Ó. Quando ele vira para a esquerda, aqui, ó, quando ele está virando para a esquerda na identificação do obstáculo, depois que ele vai sair desse while, só quando ele estiver já posicionado aqui, ó, já para cima. Então ele vai virando para a esquerda, quando ele estiver posicionado para cima, que o sensor encontrou que o obstáculo, ele vai parar e vai reto. Então ele vai sair desse while e vai para esse outro while. Nesse outro while só tem uma condição, ó. Ou seja, enquanto o sensor reflexivo identificar o obstáculo, que é esse obstáculo aqui, então, enquanto ele estiver indo reto, e o sensor continuar identificando aqui, ele tem que continuar indo reto. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Então, enquanto ele for reto, né, ele vai em frente ao obstáculo. Mostra os dados de novo. E depois, que seria lá no final, né, quando ele chegou aqui, que ele não está mais identificando o obstáculo, ele tem que virar para a direita, e ele vai virar para a direita até o sensor identificar que é o obstáculo de novo. E ele, a hora que ele identificar, ele vai parar de virar e vai reto. E mesmo depois, quando ele não identificar mais, ele vai continuar indo reto, porque ele não tem que voltar para cá. Então, ele poderia fazer isso, mas aqui nós simplificamos um pouco para vocês, porque senão pode ficar muito complexo, tá bom? Então, ele vai continuar indo reto, mesmo depois que identifica aqui o objeto. Então, vamos ligar aqui agora o Arduino. O Arduino está desconectado do computador. Vamos ligar ele aqui agora. Ele já está carregado esse código. Vamos verificar aqui se ele identificou. Ela identificou, vamos ligar a porta serial. Então, e veja que ele está identificando a distância que está indo em frente, que é o primeiro caso, né? Então, ele vai em frente até encontrar o obstáculo. Quando ele encontrar o obstáculo, ele vai virar à esquerda, tá? Então, eu vou colocar aqui a mão para aproximar do sensor para mostrar que ele... Olha lá, agora ele está virando à esquerda. Por quê? Porque a distância ficou pequena, ok? Então, virando à esquerda, vejo que o obstáculo ainda está como 1. Vou tirar a mão, como se ele já tivesse saído não identificando mais o obstáculo com o sensor ultrassônico, mas ele vai continuar virando à esquerda até que
o sensor reflexivo identifica o objeto. Então agora eu vou aproximar aqui a minha mão do sensor reflexivo. Vejo que ele vai mostrar como 0. E agora ele vai em frente ao obstáculo. Vejo que ele está indo em frente ao obstáculo, porque agora ele está indo em linha reta. E ele vai em linha reta até ele parar de identificar o obstáculo. Então eu vou tirar a mão e vejo que agora ele vai mudar para virar para a direita. Ó, virando para a direita, virando para a direita. E ele vai virar para a direita novamente até encontrar o obstáculo de novo. Então eu vou colocar aqui de novo meu dedo. Encontrou o obstáculo. Né, a distância do obstáculo lá vai dar 0. Ó. Agora, ou seja, ele foi para frente. Então agora ele vai para frente. Mesmo que eu tire, ó, ele volta lá, um obstáculo, mas ele continua indo para frente. Então veja que esse código ele faz exatamente isso. Eu estou combinando a utilização de 2 sensores para identificar o obstáculo e identificar o que o robô deve fazer para desviar desse obstáculo. Entenderam, pessoal? Então, para esse vídeo, é isso, né? E nós aprendemos aqui a utilizar o comando while, do while, o e com 2 condições. Esse ele pode ser utilizado tanto no if quanto no while também, ou no do while, ou o ou, que serão as duas types, né? Utilizando o e ou o quando tem 2 regras nas condicionais. E no próximo vídeo nós estaremos trabalhando outras funções, outros sensores para vocês, tá? Então, continue acompanhando o canal, continue assistindo o vídeo. Quem não segue, segue lá o canal para ser notificado dos próximos vídeos que nós iremos estar enviando. E até o próximo vídeo.